Vamos abrir nossas Bíblias hoje pela manhã no livro de Amós. Amós, o livro do Velho Testamento chamado Amós. Então, vai lá no livro de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, capítulo número 2. Amós, capítulo número 2. E vamos ler de 6 a 8. Amós, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Peço sua gentileza, quando achar passagem, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amós, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Amós, capítulo 2, versículo de 6 a 8, a palavra de Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e o homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebam o vinho dos que tinham multado. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, e Pai, Te louvamos pelo fato que não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, nem derramar mais sangue, porque isso não seria mais necessário. Não é necessário e não tem finalidade, porque Tu que és o Cordeiro de Deus, derramaste o Teu sangue por nossos pecados e ressuscitaste o terceiro dia, provando que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus em poder. E Pai, nós celebramos hoje a Tua ressurreição, o Teu imenso poder que nos deste a vida eterna. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por sofrer em nosso lugar, por carregar os nossos pecados sobre o Seu corpo, de ser quebrado e crucificado. Mas, Pai, obrigado pelo poder da ressurreição, que não somente nos fornece a vida eterna, mas nos fornece o poder de se servir em espírito e em verdade. Pai, abra nossos corações hoje. Abra nossos olhos, nossos ouvidos, para compreender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Pai, nós pedimos todas essas coisas, humildemente e carecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nosso tema hoje pela manhã, no livro de Amós: com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Então, vamos falar um pouco sobre esse profeta Amós. Quem é esse homem? Vamos ver aqui, não está aqui na tela, mas eu quero que você vai no capítulo anterior, no versículo número 1, e é bem interessante a profissão desse homem. Em capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: as palavras de Amós, que estava entre os que? Pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, por que está fazendo essa observação? Porque a gente já vem trilhando esses profetas. A gente viu Isaías, que era a profissão de Isaías? Sacerdote, né? Jeremias também, sacerdote. Aliás, Isaías não, mas Jeremias e Ezequiel já são sacerdotes. Foram criados
na linha santa de Deus, para servir no templo de Deus. Mas Amós não. Amós não tem esse histórico, não tem essa herança. Ele é um homem de campo, ele cuida de ovelhas, semelhantemente como Davi. Agora, outra coisa aqui no capítulo 7, versículo 14 e 15, vê o que mais que esse homem fazia. Capítulo 7, versículo 14 e 15, vemos aqui que não era somente um pastor, mas tinha outra coisa que ele fazia. Então, capítulo 7, versículo 14 e 15, diz o seguinte: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de apoio do gado, e o Senhor me disse: vai e profetize ao meu povo Israel. Deus chamou ele de ser um homem de campo, um homem simples, mas quando você lê o livro de Amós, você percebe que é um homem que tem educação, pessoa que entende as coisas, não é um qualquer. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: como Deus chamou Ezequiel e chamou Jeremias, homens já formados, como uma herança espiritual, digamos, Deus também chama Amós, que não tinha essa herança, para servir ao Senhor. Nós temos falado isso várias vezes, mas basta para repetir: Deus chama todos para fazer a tua obra, independente da criação, independente de onde vem, Deus quer e pode usar todos de nós. Então é lindo isso, um homem que era do campo, que Deus de repente chamou, e olhe, ele é do reino de Judá, do sul, e Deus chama ele para o outro reino, para Israel. O que está acontecendo? Quando ele fala, o Jeroboão, esse não é o Jeroboão que fundou a Samaria, a nação de Israel, é lá depois, a nação está gozando prosperidade, está bem, economicamente falando, mas tem um problema, e é por isso que Deus levanta Amós. Agora, lembrando que, pelo menos que a gente tem estudado, é o segundo profeta que Deus manda para essa nação, Israel, o reino do norte. Já mandou anteriormente Oséias, lembra de Oséias, que foi mandado para casar com prostituta? Agora Deus manda outro. Nós vemos aqui nos profetas a imensa misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, manda, chama. Então, hoje pela manhã, com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Aí nós temos as palavras-chave: transgressão, 12 vezes. Então o problema é o pecado. E tem várias formas, diversas demonstrações desse pecado nessa nação. Tem também a frase: não retirarei o castigo. Isso acontece 8 vezes. No capítulo 1 e capítulo 2, Deus começa a pronunciar julgamento. Ele começa com as nações gentílicas, e todo mundo está ali: opa, tá vendo? Você não é o povo de Deus, Deus vai te castigar, tipo assim. Aí Deus vai se aproximando, e de repente ele chega onde nós começamos, versículos 6 até 8, disse: por 3 transgressões, por 4 chegou em Israel. Não é somente os inimigos que Deus vai castigar, que Deus vai julgar. Deus vai julgar os seus também. Então, quais são os pecados, pastor? Não tem tempo de elaborar todos, mas vamos observar uns que eram gritantes. Primeiramente, na letra A, nós temos oprimindo os inocentes e os pobres. Como nós falamos, o país economicamente, financeiramente está bem, e tem pessoas que têm muitos posses, tem outros que não têm nada, e os que estão no poder faz questão de oprimir, de maltratar os que não têm. Olha de novo o que a gente acabou de ler aqui no versículo 6 e 7 de capítulo 2,
Volta lá comigo, por gentileza, capítulo 2, versículos 6 e 7. Vendem o justo por dinheiro. Uau! Há uma diferença de opinião sobre o que isso significa exatamente, mas por qualquer jeito, pessoas estão fazendo mercadoria de pessoas que não têm recursos. Então, pega o justo, a pessoa que está fazendo o que está certo, e vai vender ele para ser escravo. Ou seja, estão tirando lucro da necessidade da pessoa. Olha que coisa terrível. Em vez de estar ajudando, em vez de dizer, poxa, eu sinto compaixão por você, você está passando necessidade, deixa eu estender a mão para te ajudar. Não, vou dar um chute na sua cara e eu vou botar você para baixo mais ainda. Olha que Deus não gosta disso. Olha ainda, versículo 7, além de estão vendendo o justo, olha que mais. Eles estão vendendo o necessitado, final do versículo 6, por um par de sapatos. Não querem muito lucro, mas querem botar mais para baixo. Versículo 7, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Agora, vamos entender o que está acontecendo. O judeu, quando ele está lamentando, aflito, o que eles faziam? Jogar pó de terra em cima da sua cabeça, que era um símbolo de luto. No momento mais necessitado, aquela pessoa perdeu o seu ente querido e não mais tem recursos financeiros para se cuidar. Aí o poderoso chegou e está suspirando. Quando aquela pessoa passar necessidade, quando está aflito, quando está lá embaixo, ele vai me procurar e aí eu vou tirar mais vantagem ainda. Quando nós lemos a palavra de Deus, uma coisa que é gritante, Deus fala para a gente não maltratar os que são mais necessitados da gente. Nós devemos amar nosso próximo como a gente ama a si mesmo. Então nós que somos abastecidos, nós que temos recursos, não devemos fechar os olhos justo. Olhe, Tiago diz, se você vê seu irmão nu, passando fome, necessitado, qual que você deve fazer? Se você fechar os seus olhos e dizer, Deus te abençoe, ele diz, se você tem um problema de coração. E essas pessoas aqui demonstram que seu Deus nada mais, nada menos é do que o dinheiro. E eles vão oprimindo, os necessitados. E ainda se pervertem o caminho dos mansos. As pessoas que estão tentando fazer o que é certo, vão desviar eles. Olha ainda no capítulo 4, versículo 1. Ouvi essa palavra, vós vaca de Baçã, que estáis no monte Samaria, que oprimis os pobres e quebrantais os necessitados, que dizem aos seus senhores, dai cá e bebamos. Não era somente os homens, mas as mulheres também, maltratando. É isso, ele chama as mulheres de vacas. Olha que isso não é coisa boa, não é? Mas ele está dizendo que as mulheres estão maltratando, até as mulheres que têm recursos também estão oprimindo e quebrantando os necessitados. Olha ainda aqui, capítulo 5, versículo 11 e 12. Portanto, visto que pisais o pobre, e deles exigais um tributo de trigo, edificais casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis, vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Uau! Pastor, onde na palavra de Deus diz que é pecado maltratar os pobres? Acabamos de ler agora. Sabia disso? A gente maltratar a pessoa que é mais necessitado, Deus chama isso de pecado.
Agora, é claro que ele está se referindo à lei de Moisés, que disse que quando a pessoa estava necessitada, o irmão era para estender a mão, não é para cobrar juros, era para a pessoa estender a mão e ajudar. E aqui não estão ajudando, estão maltratando todas as formas possíveis, e até seu trigo estão cobrando ainda mais dinheiro. Deus realmente tem compaixão daqueles que são mais necessitados. Mas não é somente isso. Olha aqui de volta para capítulo 2, versículos 7 e 8. Olha que perversidade é o segundo pecado. Além de oprimir os inocentes e os pobres, nós temos perversidade. E pastor, está usando essa palavra levemente? Não, está falando seriamente. E eu digo para você, eu procurei uma palavra para descrever o que acontece em 7 e 8 e não tem outra palavra. Perversidade. Homem e filho vão entrar para a mesma mulher. Isso não está certo. Isso é profanidade. Essa perversidade pode usar outros nomes para descrever, mas isso não é normal. Deus criou Adão e Eva e disse: o homem se juntar a uma mulher e os dois serão uma só carne. Não é para estar com outras pessoas. Isto é pecado. Não importa o que o mundo chama hoje, é pecado. Deus que falou. E aqui, além de não estar com uma mulher, os dois membros da família estão fazendo isso com a mesma pessoa. Deus disse: espera aí, isso está completamente errado. E está ligado com o quê? A idolatria. Olha que ele disse: e vão fazer isso na frente dos seus deuses. Pega roupa que eles têm pegado com dinheiro, roupas empenhadas. Pessoas necessitadas tinham dado sua roupa para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro. Eles pegaram essas roupas empenhadas e em cima disso, maltratando os pobres, estão fazendo perversidade. Aonde estão fazendo, pastor? Olha, disse aqui, versículo 8: na casa de seus deuses, e bebe o vinho que tinha multado. Então, toda forma possível, pegando dinheiro daquele que é mais necessitado. E isso levou-os à imoralidade. Aí agora, nós temos o terceiro. Capítulo 8, versículos 5 e 6. Materialismo. Isso é pecado, pastor? Vê aqui a palavra de Deus para falar sobre isso. Capítulo 8, versículos 5 e 6. Que diz o seguinte: dizendo que quando passarás a lua nova, para venderemos o grão, e o sábado para veremos o celeiro de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. O povo era tão avarento, tão ambicioso do dinheiro, que nem queriam observar os dias separados de Deus. É isso o entendimento. A lua nova era uma festa no qual você não trabalhava, você não vendia. Era o sábado, e o sábado não era somente dia da semana, era um dia de descanso. Durante várias festas judaicas, tinha um sábado, no qual era proibido fazer trabalho, era proibido fazer comércio. E essas pessoas estão tão avarentos, tão ambiciosos, que eles querem que passe logo, porque nós estamos fitados no dinheiro. Tem que fazer dinheiro. E olha o que eles vão fazer. Eles pegam balança e o peso está errado para eles poderem receber mais. É isso que disse: balanças enganadoras, diminuir a efa. Quando você está dando para mim,
eu faço com que a balança é menos para eu poder receber mais de você. Ou eu dou menos para você. E aí, qual é o alvo de tudo isso? Compramos o pobre por dinheiro. Compramos o necessitado por um par de sapatos. Maltratar os necessitados. E ainda vamos vender para você a casca do trigo, dizendo que é trigo. Isso é materialismo. E eu já falei, mas basta enfatizar, o dinheiro desse povo, o Deus desse povo era o dinheiro. Seu Deus não estava lá. Seu Deus estava aqui, na sua bolsa, na sua carteira, que não tinha naquela época, tinha um saco, e carregaram o dinheiro no saco, e aí era seu Deus. Nós temos de ter cuidado hoje em dia, que não focamos nas coisas materiais tanto, que nós esquecemos que tudo que temos e tudo que recebemos da mão de Deus. E isso que tinha acontecido nesse lugar. Então Deus levanta Amós, vai falar contra o pecado. Pastor, tem mais pecado? Tem, o que tem? O livro está cheio de coisas erradas. Mas eu não sei sobre você, mas parece que cada vez que a gente vai olhando os profetas, principalmente esses profetas menores, é como se fosse escrito 2020, não é verdade? A gente vê isso, pessoas tão sedentos de dinheiro, que não pensam sobre mais uma coisa. Aí eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí não penso sobre mais ninguém. E a imoralidade em nosso lugar, nosso mundo, corre de uma forma que isso se torna normal. E materialismo nem se fala. E agora, Deus não somente manda Amós para falar sobre seus pecados, mas ele manda para falar no número 2 aqui, letra número 4, sobre os privilégios. Não era para estar fazendo isso, porque Deus tinha dado muita coisa para seu povo. Olha aqui, capítulo 2, versículo 9, voltando para capítulo 2, versículo 9, ele fala sobre os privilégios que ele tinha feito para seu povo. Versículo 9 diz o seguinte: não obstante, eu ter destruído o amoreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Está falando sobre o que aqui, pastor? Deus fala através de Amós lá atrás, no passado. O amoreu é o cananeu. Quando Josué atravessa o rio Jordão e ele começa a adentrar na terra de Canaã, Deus dando vitória, vitória depois de vitória. E por final, nós vemos lá Caleb vai lá em cima, e ele vai matar os gigantes, os filhos de Anak, aqueles homens enormes que ele descreve como cedros, forte. Deus deu vitória para seu povo, e ele impulsou-lhes na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Olha que privilégio! Deus não fez isso com outras nações. Deus tem nos abençoado hoje. Para pensar sobre sua vida espiritual, as respostas de oração, as vitórias que Deus tem dado. E a gente, muitas vezes, nós somos esquecidos, e nós vivemos como Deus não tem feito nada para a gente. Nós vivemos no agora. Deus nunca fez nada para mim. Espera aí, Deus por isso pega o seu povo, leva para o passado, a ele lembrar: você tem privilégio sim, você está na terra prometida, porque eu que fiz isso, não foi sua mão não,
Não foi sua força, não foi seu poder, foi Deus que fez isso. Não somente as vitórias sobre os cananeus, letra B, a liberdade da escravidão do Egito. Quer mais? Vamos mais atrás ainda. Aí ele fala aqui no versículo 10, no mesmo capítulo: também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuís a terra do Amoreu. Deus disse: olhe, se não fosse para mim, você seria ainda escravos lá na terra do Egito. Isso é forte, viu? Se não fosse Deus, eu e você seríamos ainda escravos do pecado. Casamento, talvez não. Filhos, talvez sim, talvez não. Nós somos privilegiados. Deus nos resgatou da escravidão do pecado. E Ele fala para a nação de Israel: se não fosse eu, se não fosse Deus, ai de nós, onde eu estaria hoje, se não fosse pela misericórdia e a graça de Deus. É isso que Amós vai dizendo. No meio do pecado ele faz lembrar: espera aí, vocês esqueceram de Deus, o que Deus tem feito para você. Ainda assim, capítulo 3, versículo 2, Deus escolheu eles. Capítulo 3, versículo 2, ele disse: de todas as famílias da terra vós somente conheci. Portanto, por causa disso, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Você é o meu povo. Deus pegou Abrão lá no Ur dos Caldeus. Abraão tinha merecimento? Nenhum. Deus escolheu Abraão, mandou ele para Canaã, e Deus disse: de você eu farei uma nação imensa, a sua semente será como as estrelas do mar, a sua semente será como a areia que fica, estrela do céu, perdão, e as areias do mar. E Deus cumpriu isso, e agora essa nação prospera. Tem esquecido de Deus? Nós temos que ter cuidado que não esquecemos de Deus. Porque apesar do fato que nós não somos da nação de Israel, Deus nos chamou para ser filhos dele, para ser parte da família de Deus, de ser co-herdeiros com Jesus Cristo. Oh, que privilégio! Deus tinha cuidado da nação de Israel por 40 anos, cada dia dando maná, comida, deu a coluna de fogo de noite, e a nuvem por cima. Naquele imenso deserto tinha quentura, tinha frescura. Deus tinha dado comida. Olha que Deus tem feito para você e eu. Quantas bênçãos. Número 4, letra D. Por isso Deus enviou profetas. Olha comigo, capítulo 2, versículo 11. Mas vós, aos nazareus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste dizer: não profetizeis. Deus enviou essas pessoas para ser o exemplo, para falar a palavra de Deus. Olha aí no capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, se não ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que Deus está dizendo: eu vou julgar sim. Eu estou chamando você para o arrependimento, eu tenho avisado você. Olha, vem Isaías, aí põe Jeremias, depois vem Oséias, depois vem Joel, agora Amós, e outros que a gente não tem nenhum nome, não tem livro, mas Deus enviou. Quantas pessoas Deus enviou à nação de Israel? Hoje, pela manhã, em Arembep, Brasil, nós temos a palavra de Deus. Muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus. A verdade é essa. Vai lá na China e vê se você acha uma Bíblia. Vai lá na Arábia Saudita e vê se você acha uma Bíblia. Vai lá na Coreia do Norte e vê se acha uma Bíblia.
Vai em vários outros países em nosso mundo e vê se acha uma cópia, uma palavra de Deus sequer. E nós temos um templo onde a gente pode se reunir. E quantas pessoas, vocês sabem, eu estou muito cansado, no domingo eu tenho que trabalhar. Você sabe que eu trabalhei a semana toda, eu não vou para a casa de Deus hoje, eu vou descansar. Fale isso para a pessoa lá na Coreia do Norte, que se ele tentar reunir com alguém, ele vai para a cadeia, ele vai para um campo de concentração, onde recebe um punhado de mão de arroz por dia, porque ele quis adorar a Deus. E a gente, privilegiados, e preenche lacuna. É tão difícil servir a Deus, é um fardo, estou muito cansado. E Jesus Cristo que estava na cruz do Calvário? Dou graças a Deus que Jesus Cristo não ficou cansado. Eu dou graças a Deus que ele não disse, esse povo é rebelde, eu não vou morrer por eles não, Pai, ele não merece. A palavra de Deus, deixa eles adivinhar o que a gente quer, quem eu sou, o que eu almejo. Não, Deus não fez assim. Deus, através do Espírito Santo, moveu homens santos para escrever a sua palavra. E hoje pela manhã nós temos a palavra de Deus. Será que nós temos dado atenção? Será que nós temos lido a palavra de Deus? Temos estudado, temos compreendido, aplicado ela em nossas vidas, e a casa de Deus, e servir a Deus, e compartilhar a salvação com outras pessoas? Tantas coisas que a gente passa em branco todo dia, cada semana, passa outra semana, passa outra semana, passa outra semana. Já estamos no 10º mês do ano. E aí, o que você tem feito com o que Deus tem confiado a você e a mim? O que a gente tem feito? É uma boa pergunta, porque Deus tem confiado muito a nós. E aí vem a nosso tema, com grande privilégio vem grande responsabilidade. Deus espera muito de mim, espera muito de você. Para pensar. O que Arembepe, Bahia tem hoje? Tem um evangelho que muitos lugares no mundo nem sequer tem esse privilégio. Grandes privilégios, grande responsabilidade. E o último ponto então, Deus chama o povo para buscar a Ele. Buscar o Senhor, o chamado para buscar o Senhor, o Deus, não o dinheiro, não o prazer, não a satisfação, busque a mim. Ele fala através do profeta Amós, capítulo 5, versículo 6. Ele diz o seguinte: buscai o Senhor e viver, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apaga. Versículo 8: procurai, o que faz o 7 estrelas, e Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como noite, e o que chama as águas do mar, e derrama sobre a terra. Senhor é seu nome. Busque o Senhor, o Criador, aquele que fez as estrelas, aquele que levanta o sol, aquele que levanta a lua, que dá 24 horas, que marcou o tempo. Olhe para Ele, busca Ele. Senhor, Jeová, o Deus eterno, Criador, esse é o nome. Olha, Ele fala o que devem fazer no capítulo 14, versículo 14 e 15. Buscar o bem e não o mal, para que vivais. É a segunda vez que ele fala sobre viver. Deus está dizendo: se você permanecer o erro, eu vou julgar você com um julgamento severo. Eu vou tirar você. Vou tirar sua vida. Eu vou tirar você da nação, da terra que eu dei para vocês. Olha que prosseguimos. E se o Senhor, o Deus do exército, estará convosco, como dizeis, aborrecer o mal. Segunda vez ele fala sobre o mal.
amai o bem, segunda vez, estabeleci o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus do exército, tenha piedade do resto de José. É forte. Amós vai profetizar, ele vai pregar, ele elabora os pecados, elabora os privilégios, mas agora ele chama para buscar o Senhor, que aí eu vou deixar um remanescente. O julgamento é iminente, não é algo que vai demorar, não é daqui um dia 10, Deus vai sentar, não. E essa questão de balanço não existe com Deus. O que ele mandou Jesus Cristo por pagar por nossos pecados. E agora Amós disse: busca o Senhor, faz o que é certo. Por quê? O povo está fazendo tudo errado. Faz o bem, não o mal. Deixa o pecado, buscar o Senhor, em vez de buscar o dinheiro, buscar a opressão, buscar a imoralidade, buscar as coisas materiais, busca o Senhor, que é o Deus verdadeiro. Que Deus possa falar conosco hoje pela manhã, que nós podemos voltar aos pés do Senhor e podemos colocar Cristo em primeiro lugar. Pai, nós entramos na Tua santa presença hoje pela manhã. Pai, olhar o profeta Amós, a mensagem é forte, que o Senhor chamou esse homem de campo, levou para outro lugar, outro país, apesar de que era a mesma descendência, para proferir a Tua palavra. E Pai, ajuda nós hoje pela manhã, de perceber os privilégios que nós temos, não somente aqui em Arembepe, na Bahia, no Brasil, de ter a Tua palavra, de ter tempo de poder cultuar e adorar ao Senhor, e poder pregar a Tua palavra em liberdade. Pai, ajude-nos de ouvir e obedecer a Tua santa e poderosa voz. Isso nós pedimos hoje pela manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica de pé, vamos cantar este hino. Se você quer orar, você pode, onde você estiver. Mas vamos, se não estão orando, cantar este hino. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pedi, dá-se-vos-á. Busca e achareis, bate, bate e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Amém. Que Deus possa aplicar sua palavra aos nossos corações. Um ótimo dia, bom começo da semana. E um ótimo dia para vocês que estão assistindo. Até logo mais às 19 horas aqui no templo, se Deus se permitir. E se Ele permitir, estaremos entrando na transmissão às 19h30. Um ótimo dia, que Deus abençoe a todos.